Especial. Fique bem informado com o que aconteceu e acontecerá no Brasil e no mundo. O posicionamento da igreja diante dos fatos. Tarde Especial. Agora. 16h01. Perdoe-me este atraso. Conforto ao assassino do próprio pai. Frei Anselmo Fracasso, o primeiro padre cego do Brasil, acaba de completar 90 anos. Dentre tantos exemplos deste sacerdote, vale ressaltar sua capacidade de perdoar. Ele mesmo conta, diz: em março de 1949, estando eu no seminário de Rio Negro, no Paraná, acamado por causa de uma forte gripe, recebi uma carta de um tio meu que dizia: seu pai desapareceu e não temos a menor notícia dele. Durante 2 anos, nossa família viveu uma dúvida atroz. Ansiedade, angústias e muitas incertezas. Onde estaria o meu pai? Anos depois, foi desvendado o mistério. Meu pai estava em Salto Veloso, interior de Santa Catarina, onde exercia o ofício de ferreiro com grande habilidade. No final de semana tinha por hábitos visitar seu irmão, chamado Tranquilo. Regressava sempre no domingo ao cair da tarde. E meu tio morava a cerca de 10 quilômetros fora daquela cidade. Certo dia, regressando, foi surpreendido e atraído numa emboscada. Roubado e assassinado covardemente. Ou melhor, meu tio, que morava a cerca de 10 quilômetros fora da cidade, conta que certo dia meu pai foi surpreendido ao regressar. Atraído numa emboscada, foi roubado e assassinado covardemente. O corpo sem vida foi escondido na terra dentro do mato. A polícia foi mobilizada e nada conseguiu apurar. Simplesmente foi dado como desaparecido. 2 anos depois, alguém comprou aquela terra e, ao preparar o solo para o plantio, encontrou ossos humanos. Comunicou o fato à polícia e esta, ao chegar ao local, recolheu os restos mortais que depois foram reconhecidos como sendo do meu pai. Os suspeitos foram presos e confessaram o crime. Meu irmão Evaristo, hoje falecido, foi até lá a fim de recolher os restos mortais e sepultá-los em nossa terra natal. A mala que meu pai me deu quando fui para o seminário em janeiro de 1944 serviu para trazer seus restos mortais para casa. Lembro-me sempre das inúmeras vezes que meu pai, junto à cabeceira de moribundos, rezava com eles até chegar o desenlace final e depois fazia o sepultamento dos mesmos, rezando com o povo enquanto acompanhava o falecido à última morada. No entanto, ele que fazia isto por aqueles que estavam sempre à beira da morte, morreu sozinho, sem ninguém ao lado, vítima da violência, sem ninguém que rezasse por ele. São coisas chocantes da vida que aceitamos, mas não compreendemos jamais. O tempo passou. 25 anos mais tarde, em 1974, fui ao povoado de Água Doce, perto do local onde meu pai foi assassinado, a fim de proferir palestras para jovens e para casais naquela região. Certa noite, depois de ter dado uma palestra aos casais, veio um senhor conduzindo o velho pai que já não enxergava e me disse: padre, meu velho pai não enxerga e não se conforma com isto. O senhor que sabe como é duro não enxergar, por favor, conforte meu pai. Conversamos longamente. Procurei animar aquele homem, confortá-lo, encorajá-lo. Ao longo da conversa, ele me disse que havia ficado cego dentro da prisão, devido às pancadas recebidas na cabeça. É claro, eu não perguntei por que ele tinha sido preso. Como se diz, em casa de enforcado não se fala em corda. Nos despedimos e ele saiu conduzido pelo seu filho. Aproximou-se então de mim uma senhora e me perguntou: padre, aqui perto, anos atrás, mataram um homem que tinha o mesmo sobrenome do senhor.
Por acaso seria ele seu parente? E eu respondi para aquela mulher: aquele homem era meu pai. Aquela senhora começou a chorar convulsivamente e, entre lágrimas, cochichou no meu ouvido: Padre, o senhor acaba de consolar o homem que matou seu pai. Como são maravilhosos os caminhos do Senhor, pensei eu. Nós nos agitamos, mas Deus nos conduz. Sem saber, eu consolava o homem que há 25 anos tinha tirado a vida de meu pai. A emoção me dominou e comecei a chorar também. Há 25 anos aquele homem tinha causado um grande sofrimento à nossa família. E agora eu o animava, devolvendo-lhe a esperança, ensinando-o a encontrar um caminho novo, um sentido para a vida, dentro de uma existência sem luz. Pensando em tudo isso, naquela noite, eu pouco dormi. Pedi a Deus que me iluminasse quanto ao procedimento que deveria adotar. No dia seguinte, levantei-me com a disposição de ir ao encontro daquele homem. 2 senhores que sabiam onde ele morava conduziram-me à sua casa, um pobre barraco nos arredores da cidade. Estava ele sentado junto à porta da casa, aquecendo-se ao sol. Pedi aos meus companheiros que o conduzissem a um local afastado da casa, para que pudéssemos conversar mais livremente. Sentados lado a lado, eu me apresentei como filho do homem a quem ele havia tirado a vida. Ele ficou nervoso, gaguejou, ficou agitado, não sabia o que dizer. E eu lhe disse então: meu amigo, eu vim em missão de perdão e de paz. Não estou aqui para me vingar, nem para o maltratar. Eu quero apenas conversar e saber detalhes de tudo o que aconteceu naquele dia. A muito custo, aquele homem começou a falar e aos poucos foi perdendo o medo e contou tudo o que havia acontecido. Fiquei sabendo de detalhes cruéis, requintes de maldade praticados contra uma pessoa indefesa. Enquanto ele narrava os pormenores do crime, tive ímpetos de estrangular aquele homem. Mas minha missão era de paz e de perdão. Depois de uma longa conversa, consegui despertar no coração daquele homem, naquele coração endurecido, um misto de sentimento de culpa, de remorso e arrependimento. Orei com ele, pedindo perdão ao Senhor. Ao perceber que seu arrependimento era verdadeiro e sincero, ergui a mão para dar-lhe a absolvição, o perdão de Deus. Minha mão estava trêmula. E eu pensava, há 25 anos aquele homem erguia a mão, empunhando uma faca, para tirar a vida do meu pai. E agora eu erguia a mão para dar-lhe o perdão em nome de Deus. Na tarde daquele dia, rezei a missa naquele povoado. Aquele homem ficou perto de mim, junto ao altar. Na hora da comunhão, ele foi o primeiro a comungar. Novamente minha mão tremia. Pensei de novo, há 25 anos ele erguia a mão para tirar a vida do meu pai. E agora, eu lhe estendia a mão para lhe dar Jesus, fonte de vida. Ele trouxe a morte e eu lhe dava a vida. Depois disso, uma profunda paz desceu sobre meu coração. Entendia por que o perdão é a maior prova de amor. Quem ama ao modo de Deus, perdoa tudo e perdoa sempre. Quem ama e tudo perdoa, tem paz dentro de si, paz que só Deus pode dar. A paz brota do amor e do perdão, como a água pura e cristalina jorra da fonte. Foi isto que entendi. Frei Anselmo Fracasso. Meu irmão, minha irmã. O sobrenome do Frei Anselmo
nada tem a ver com a sua vida de total êxito. Anselmo Fracasso. Muitas vezes, gente, as dores, as mágoas e as ofensas que recebemos nos fazem carregar fardos pesados por longos anos de nossa vida. E nos fazem entrar na lógica também da violência, da vingança, gerando mais dor, mais sofrimento. Me lembro agora de uma senhora que um dia pediu-me para atendê-la. E ela dizia para mim que tinha um esposo maravilhoso hoje, mas aquele homem já lhe havia traído muitas vezes. E quando ela descobriu a traição, desde aquele dia, ela nunca mais conseguiu perdoar aquele homem. Mesmo ele tendo se arrependido, pedido perdão, consertado a vida. E eu perguntei a ela, mas há quantos anos isso aconteceu? E ela me disse, há tantos anos. Eu falei, e de lá para cá, como tem sido ele? E ela dizia, ele tem sido fiel, tem sido um homem maravilhoso, um pai adorável, se esforça para ser o melhor esposo, mas eu não consigo perdoá-lo, eu não consigo ter mais uma vivência matrimonial com ele, não temos mais relacionamento nenhum. Eu sei que ele sofre, mas eu também sofro porque eu não consigo perdoá-lo. E eu dizia àquela senhora que era preciso ultrapassar essa barreira da falta de perdão, porque ele hoje era um homem novo, arrependido, que tinha superado sua fraqueza, e ela dizia que isso era verdade, mas ela mesma não conseguia superar a falta de perdão. E tinha um casamento infeliz, e estava infeliz, ela e ele também estava, porque mesmo se esforçando já há anos para agradá-la de todas as formas, ela não dava permissão para que o casamento deles voltasse a ser feliz. Eu vi aquela mulher chorando diante de mim e eu fiz-lhe uma proposta. Traçamos um roteiro. Pedi a ela que desse aqueles passos. Ela não conseguiu dar. Ao menos não voltou, conforme havíamos combinado. Meu irmão, a graça do perdão, alcançado pela fé, nos dá a verdadeira liberdade. Mas quando a gente não alcança este perdão, nós vivemos como que prisioneiros. Pessoas amargas, infelizes. Deus quer nos livrar disto. Para romper esse ciclo de ódio e esse ciclo de solidão, de infelicidade que a falta de perdão nos traz. O Frei Anselmo foi capaz de perdoar o assassino do próprio pai. Eu vou lhe dizer uma coisa, nós também somos capazes de perdoar aqueles que nos ofenderam, feriram, com coisas muito menores. Você viu o relato aqui do Frei? E olha, perdão não significa impunidade ou conivência com o erro de alguém. Mas perdão significa capacidade de exercer a justiça sem confundi-la com vingança. É uma justiça com o ser humano fraco, miserável, pecador. Aquela fraqueza, aquela miséria, aquele pecado. É ele que transforma aquela vida daquele ser humano em uma vida desgraçada. Ser justo com aquela vida sem a graça de Deus é perdoá-la. Por isso, se a gente se emociona com uma história como essa, real, é preciso, além de nos emocionarmos, darmos aquele passo certo, convicto de que onde houver ódio, eu preciso levar amor. Onde houver ódio, o que eu vou levar? Amor. Não vou levar outra coisa. É o antídoto, é o remédio. O Frei Anselmo, esse mesmo Frei, vejam, Frei cego.
Foi o primeiro padre cego do Brasil. Acaba de completar 90 anos. É um escritor famosíssimo, tem inúmeros livros. Tem um deles intitulado 50 anos de luz nas trevas, deixei de enxergar e comecei a ver. Tem outros títulos dele muito interessantes. Assemelhar-se a Deus no amor, ajude seu filho a ser feliz, a arte de viver feliz. Isso, um frei cego. E aí, um dia perguntaram para ele, numa entrevista, como foi, frei, a sua experiência de ficar sem a visão? E aí, interessante ele respondendo, dizendo, é claro, na hora em que você perde a visão, o choque é muito grande, porque a gente está habituado a viver em função da visão física. E aí, de repente, está sem ela. É como se todas as portas se fechassem à nossa frente. Mas aos poucos, outras portas se abriram, disse ele. Muitas vezes ficamos olhando tanto tempo para a porta fechada que não vemos a outra que se abriu para nós, dizia ele. Então, as portas foram se abrindo para mim. Aprendi o método Braille, fiz o curso de locomoção. E nesse tempo aprendi que tudo o que eu posso fazer, faço sem pedir ajuda a ninguém. E quando precisar de alguém, basta ter a simplicidade de pedir. E aí ele conta como foi ajudado pelos seus irmãos freis. Ele disse assim, Frei Ludovico de Castro me deu uma grande lição de vida. Quando os médicos em São Paulo deram a última palavra dizendo que a minha cegueira era irreversível, aquele frei viu minha dor profunda e respeitou. Ficou 2 ou 3 dias sem falar nada comigo. Depois me chamou e me disse assim, Anselmo, agora você conhece a verdade. Você vai construir a sua vida a partir da cegueira e com ela. E não a partir da ilusão de que um dia você possa enxergar. O médico disse que não tem mais jeito. Que sabedoria! Frei Anselmo também conta o relato de um outro frei, amigo seu, Frei Cipriano Chardong, que era o reitor na época. Disse que, vendo a tristeza dele, o desânimo, colocou a mão no seu ombro e disse assim, não fique triste, Anselmo. Se Deus quer você como padre, você vai ser padre, com a vista ou sem a vista. Mas agarre-se bem a Nossa Senhora das Graças. E aí ele diz, naquela época, ninguém poderia imaginar que um padre fosse cego. Inclusive o direito canônico proibia que padres fossem cegos. Ou que padres cegos existissem. Meu irmão, minha irmã, caminhar com o impossível é possível e é preciso. Eu quero falar hoje para quem tem impossíveis em sua vida, no seu casamento, na sua vida particular, com algum problema de saúde, com algum problema espiritual, um perdão que você não conseguia superar. Veja o que aconteceu hoje aqui neste relato. É preciso que a gente viva muito mais na dimensão de que Deus está vivo e agindo no meio de nós, do que simplesmente a gente até achar que Ele está vivo, mas não vive como se Ele estivesse. E Ele está, é o que eu quero lhe dizer, Ele está vivo. E porque Ele está vivo, o seu poder age em nós. Então acredite. E busque também ultrapassar esse limite, essa barreira, esta fraqueza. Com Deus tudo é possível. Muito boa tarde. Já começou o nosso programa de hoje.